Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio da série de podcasts Mercado Financeiro. Estou aqui com o Dr. Orestes, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Diretor comercial do Sicoob Credicom. E a gente vai conversar hoje um pouco mais sobre as diferenças de uma cooperativa para um banco tradicional, dessas duas instituições financeiras. Mas antes disso, queria que você se apresentasse, contasse para os nossos ouvintes um pouco da sua carreira, como que ela se encontrou com o Sicoob Credicom. Olá, João Pedro, caros ouvintes. Eu sou médico de formação, minha formação acadêmica. Depois eu me especializei em oftalmologia no exterior e clinico aqui em Belo Horizonte. E como foi o encontro da minha vida com o cooperativismo? Não foi com a Sicoob Credicom, foi com o cooperativismo, que é um sistema, um modelo de associação que sempre me agradou, me cativou muito. Eu fui trabalhar numa cooperativa de trabalho, quer dizer, para aqueles que não acompanham, existe cooperativa de trabalho, cooperativa de produção, cooperativa de financeira, e que todas elas obedecem o mesmo esquema de privilégio para o indivíduo e não para o capital. Então eu fui trabalhar na Unimed, cheguei a diretor comercial na Unimed, sem prejuízo das funções clínicas, e depois vim para a Sicoob Credicom. Beleza. E hoje você continua atuando nas clínicas também? Como que é esse trabalho? Não, sempre a prioridade foi o exercício profissional em consultório. Naturalmente eu já não opero mais, então eu divido o meu tempo entre o consultório e a Sicoob Credicom. Perfeito. Bom, no primeiro episódio a gente conversou com o Dr. João sobre o que são exatamente as cooperativas, a gente entendeu melhor quem a Credicom atende, que são os médicos, familiares, profissionais da saúde em geral. Isso. E bom, hoje a gente conversa um pouco mais sobre essa diferença entre os bancos e as cooperativas. Primeiramente, quais são as principais vantagens que você diria que uma pessoa tem em entrar em uma cooperativa, ser um cooperado e não um cliente de um banco? Eu responderia a sua pergunta, João Pedro, dizendo primeiro o seguinte: quais são as desvantagens? Que é uma questão que realmente os cooperados colocam, os colegas colocam, né? Porque um é grandão e o outro é pequeno. Então, quais as desvantagens? Eu diria primeiro o seguinte: não há desvantagens, porque todas as funções, todas as atividades que uma instituição financeira tradicional, chamada banco, faz, a instituição financeira cooperativa, no caso, uma delas chama-se Sicoob Credicom, também faz. Não tem exceção. A única exceção que argumentava-se que não tinha era o mercado de ações, mas que agora, a questão de 10 dias, o Sicoob já disponibiliza para os cooperados um home broker, de modo que mesmo nas aplicações em renda variável, agora a Sicoob está presente. Agora, e quais as vantagens? Eu diria que a primeira vantagem é sempre uma questão filosófica. Cooperativa, conta-se o indivíduo, e outras instituições não cooperativas, vamos chamar genericamente de capitalistas, o que manda é o capital. Então, primeiro, numa instituição cooperativa, numa instituição financeira cooperativa tipo Sicoob Credicom, quem vota é o indivíduo. E numa instituição bancária tradicional, quem vota é o capital, despersonalizado. Portanto, numa cooperativa como Sicoob Credicom, cada cooperado tem direito a um voto, e os votos têm exatamente o mesmo valor. Portanto, mesmo que eu tenha uma cota capital de R$ 75, que é a cota capital inicial para se entrar na cooperativa, ou uma pessoa que tem uma cota capital de R$ 1 milhão, o meu voto vale exatamente igual ao voto dessa pessoa que tem uma cota capital maior. Então, a participação do cooperado como dono da cooperativa e com direito a voto nas assembleias gerais, nos conselhos de administração e etc., ele é que traz todo o benefício da cooperativa.
Você passa a ser dono da sua instituição financeira. Uhum. E bom, você já citou, mas então você diria que essa voz ativa que vocês gostam de dizer que o cooperado vai ter, ela funciona principalmente através do voto? Existem algumas outras formas aí de um associado, um cooperado, conseguir ter a sua voz, ser escutado, talvez propor alguma coisa para a cooperativa também? Então, digamos que o principal participação é através do voto. É uma participação democrática, igualitária. Agora, o cooperado ele pode se manifestar de outras maneiras. Então, por exemplo, o cooperado tem um acesso aos planos, aos projetos da cooperativa nas suas agências, através do seu gerente de relacionamento. Ele tem um acesso como pessoa e todas as sugestões e solicitações dela são analisadas por outros cooperados que formam os conselhos da cooperativa. Então você tem todo um arcabouço organizacional, onde você tem o gerente de atendimento, o gerente geral da agência, depois o gerente geral regional, depois o superintendente, até chegar à diretoria. Então, uma solicitação de um cooperado, ela chega à diretoria, sempre. Bacana. Então, com isso, essa diretoria analisando com os superintendentes, ela vai... É possível, é legal, é interessante para o cooperado. Então, isso vai para o conselho de administração, composto por cooperados. Isso sempre. Que eu ia perguntar, quem compõe o conselho? Conselho de administração, bacana, sempre composto por cooperados, né? E não tem conselheiro independente, por exemplo, são sempre cooperados. A diretoria sempre composta por cooperados, de modo que essa sugestão, então, do cooperado é levada a um conselho e, se aprovado, for de interesse respeitar a legislação, ela pode ser implementada perfeitamente. Todo mundo acompanhou aí os escândalos das lojas americanas, que está na ordem do dia, e outros enormes que ocorreram também. O Conselho Fiscal da Sicoob Credicom, ele é composto de cooperados. Existem as auditorias internas, as auditorias externas, etc., mas o cooperado é o próprio fiscal. Portanto, ele tem voz ativa, ele tem acesso aos números, aos documentos e pode questionar a qualquer momento. O Conselho Fiscal é independente, porém constituído por cooperados. É uma participação efetiva na fiscalização da cooperativa. São pessoas que realmente vão ter esse interesse próprio, sim, em ter a fiscalização. Ter a fiscalização. E ele é cooperado. Sim. Então ele está fiscalizando o que é dele também. Exatamente. Ele não está fiscalizando terceiros, não, né? Bom, e outro tópico que avança cada dia mais, a gente tem que citar isso, não tem como, é o uso da tecnologia, que vai avançando muito rapidamente. E a era digital está se inserindo também na Credicom, com certeza. Inclusive, a gente estava conversando um pouco mais cedo sobre a questão do Real Digital, que foi uma das poucas instituições financeiras do Brasil escolhidas para fazer os testes do Real Digital no Brasil. Realmente, hoje, no mundo, a tecnologia cada vez mais evolui. A inteligência artificial está aí já instalada em várias atividades. A robotização. Já então, são realidades, né? Exato. A Credicom investiu o ano passado mais de 2 milhões de reais no seu parque tecnológico e através de um laboratório de inovação. Então, você está convidado a conhecer, se quiser, um dia, o nosso Credicom Lab. É um laboratório de inovação da Credicom. Tem feito muita intercooperação, tem desenvolvido muito tema de TI, e tudo isso já aplicado no dia a dia. Então, a agilidade. Hoje, a agilidade para se abrir uma conta, como é? É através de robô. O contato do cooperado com o seu gerente é através de um WhatsApp que é atendido por um robô
E já pelo CPF, pela conta, ele transfere isso para o atendimento pessoal. Então é interessante que nós casamos o atendimento virtual, a robotização, o atendimento através de inteligência artificial com a humanização do gerente da conta daquele cooperado. Quer dizer, não é apenas que chega no fim você não consegue falar com um humano, você só fala com o computador. Não, ele é só para agilizar que a inteligência artificial é utilizada, mas ele consegue falar, expor o seu problema, fazer a sua solicitação diretamente com o gerente humano da conta dele. Isso é muito interessante porque tem toda essa temática e é uma tendência que acho que talvez tenha vindo da pandemia também, né? Essa coisa de todos estão ali na tecnologia cada dia mais, mas a gente quer o contato humano. A gente parece que descobriu isso melhor durante os anos de pandemia que a gente passou. Muitas vezes na vida da gente, nada a ver só com instituição financeira, quando a gente é privado de alguma coisa, a gente passa a dar valor a ela. Exatamente. Então, às vezes a privação do contato humano nós passamos a valorizar mais o contato humano, o apoio que o outro ser humano nos dá. Né? Perfeito. E a questão também do real digital, que a gente precisa comentar sobre essa escolha da Credicom para ser uma das instituições aí que vai comandar, vai dar os primeiros passos, né, para implementar isso no Brasil. Bem, o mundo financeiro, eu digo o mundo, não é força de expressão não, o mundo como um todo, caminha para a digitalização. Nós vimos aí a implantação do Pix, a Credicom esteve no grupo piloto. Nós temos a Open Finance, quer dizer, também a Credicom participou e está já ativa. E agora o Banco Central do Brasil selecionou, dentre as mais de 300 instituições financeiras que nós temos nesse país, selecionou 14 para fazerem o piloto do Real Digital, conhecido pela sigla inglesa CBDC. A moeda virtual, que está sendo testada também em outros países, né? Ela será testada também nesse piloto da qual a Credicom foi escolhida, entre as 14 instituições financeiras que farão parte do projeto piloto. Portanto, como o Banco Central escolheu? Baseado em quê? Em grande parte ligado à sua pergunta anterior. Quer dizer, foi a força da TI desses grupos que estão absolutamente no topo da linha que foram escolhidos para participar desse piloto do Real Digital. A implementação do Lab, você diria que influenciou muito nisso? Perfeitamente. O Laboratório de Inovação da Credicom influenciou decisivamente, porque junto com o Credicom Lab vem uma outra coisa, que é uma coleta que existe entre todos os nossos colaboradores que dão ideia. Ele pode dar a ideia que quiser, como quiser, e isso é feito através de um comitê constituído também por colaboradores, onde eles vão selecionar aquelas ideias que vão passar adiante. E há, inclusive, uma premiação para as ideias que são aproveitadas. Bacana. Portanto, valorizamos a ideia do colaborador e isso tudo através do Laboratório de Inovação. Dá para ver que tem tanto a ver com a tecnologia que é a forma também que, por exemplo, empresas como o Facebook funcionam. Sim. Bacana. Exatamente. Legal. E, bom, voltando um pouco na questão da área médica, sua atuação e também essa cooperatividade com os médicos e também estudantes, famílias, né? Como você diria que especificamente a cooperativa é mais interessante para médicos e pessoas que atuam na área da saúde? Então, vamos lá. Primeiro, quem estabelece, vamos dizer, as tarifas de operações bancárias? Quer dizer, quem estabelece as tarifas são os dirigentes da cooperativa e submete aos conselhos de administração e etc.
quem constitui esses conselhos? Os cooperados. Portanto, as tarifas, elas são determinadas e escolhidas pelos cooperados. Por isso são as tarifas mais baixas do mercado. A remuneração da captação das aplicações financeiras também são determinadas em função de temas técnicos, mas sempre é um grupo de cooperados que participa. Então, nós diríamos que nós temos na Sicoob Credicom as melhores taxas de mercado, quer dizer, as mais baratas, temos as taxas de aplicação, as melhores do mercado, e hoje em dia todas as aplicações financeiras que as outras instituições têm, as instituições bancárias tradicionais, nós também temos, inclusive no agronegócio. Então nós temos LCA, no negócio imobiliário através de LCI, o RDB, enfim, todas as instituições, todas as aplicações que existem. Inclusive, o Fundo Garantidor Cooperativo, ele cobre eventuais problemas até R$250 mil, exatamente o fundo garantidor dos bancos comerciais. Portanto, é sempre uma vantagem estar com as cooperativas. E, estendendo um pouco mais, a grande diferença chega aonde? Lógico que nós não vamos pagar uma taxa alta e receber um valor baixo. Isso comercialmente tem que ter um saldo. Esse saldo no banco se chama lucro. Na cooperativa se chama sobra. O que acontece com o lucro? O lucro vai ser distribuído em função do capital. Portanto, vai para o sócio capitalista. Quem tem cota maior recebe valor maior. Então, qualquer banco que atua aqui em Belo Horizonte, dos grandes bancos que não sejam com sede em Belo Horizonte, para onde vai o lucro? Vai para a sede. Se a sede for em São Paulo, se a sede for no Sul, ele vai para lá. Portanto, o dinheiro nosso vai ser aplicado para o progresso de outra região. Ou eventualmente nesses outros lugares. Eventualmente até em outros países. Certo? A sobra do Sicoob Credicom, como toda cooperativa, para onde ela vai? Devolvida para o cooperado. E como que ela é devolvida? Em partes iguais? Já que as cotas são iguais? Não, cooperativa, ela depende de relacionamento. Numa cooperativa de trabalho, depende do trabalho. O valor, o crescimento do valor a ser distribuído depende do relacionamento. Quer dizer, quem movimentou mais com a Credicom como instituição financeira, pegou empréstimo, usou mais o cartão de crédito, usou mais o cheque, usou mais as transações digitais, abriu conta digital, que lá nós temos também a agência digital que abre contas sem a presença, sem papel físico, né? Então, essa sobra é dividida em função do relacionamento. Quem tem maior atividade financeira ligada à Credicom recebe mais dessa devolução. E aí é uma coisa que eu sempre comento, que hoje em dia está muito na moda o quê? O cashback. Descobrir o cashback tem 2 anos, 3 anos. Eu costumo dizer que eles copiaram de cooperativa, porque a sobra, quando é distribuído o capital, que é distribuído ao cooperado, o que ela é? É um cashback do seu movimento. Quer dizer, eu ajudei a construir aquela sobra. Portanto, ela vai ser devolvida no fim do ano em função da minha participação. Então, essa participação, essa divisão das sobras proporcional ao relacionamento de cada cooperado com a cooperativa é exatamente um cashback da sobra. Deram um nome em inglês para algo que vocês estavam fazendo há anos. Bacana. E bom, para finalizarmos a conversa, doutor, para quem nos ouviu hoje, quiser entender um pouco mais, conhecer melhor, quais são aí os primeiros passos para se tornar um cooperado, chegar na Sicoob Credicom e se tornar um cooperado, realmente ter esse relacionamento com vocês? A cooperativa Sicoob Credicom foi fundada em 1992 por um grupo de 24 médicos. E, inicialmente,
ela era para atender médicos. Depois passou a atender os familiares dos médicos. Depois, pessoal da área de saúde. Depois, os parentes do médico até 4º grau. Depois, toda a cadeia da saúde. Veterinários, odontólogos, farmacêuticos, os distribuidores de produtos médicos, aqueles todos que formam a cadeia da saúde, podem ser associados à Credicom. Então, como fazer para ser associado? Seja pessoa física ou pessoa jurídica, seja uma pessoa jurídica clínica, seja uma pessoa jurídica comercial, um depósito de ração, um pet shop, uma coisa assim, seja um médico que tem uma fazenda, que seja produtor rural, ele pode também ter a sua pessoa jurídica como cooperada da Credicom, tá certo? Por isso que nós atuamos no Brasil inteiro. Com exceção do Acre, nós temos atividade em todos os estados da federação. Então, primeiro passo é saber se eles têm alguma ligação, e é difícil não ter, né? Com esse leque que eu pus aí, até 4º grau, com parente médico, alguma coisa, ele pode ser associado. E como fazer? Então, primeira coisa, ele deve ou baixar o app da Credicom, da Cicobi Credicom, que por sinal comercial foi considerado por 4 anos seguidos como o terceiro melhor app de instituição financeira do Brasil, e está no Apple Store, em qualquer... Ele entra no app e lá no app ele vai querer abrir uma conta. Então ele põe lá, por exemplo, 4027. É o número, como toda instituição bancária tem o seu número, é o número da Credicom. Então ele será contactado e ali ele já vai ter o que ele tem de documento, como que ele vai comprovar o relacionamento com a área médica, enfim. E abrir ele pode ali ser orientado para um posto de atendimento mais próximo do CEP que ele der, ou ele pode ir a uma agência e abrir a conta fisicamente ou de modo digital. É uma escolha dele. Mas sempre o acesso por aí. E para conhecer toda a estrutura, tem o site da Cicobi, né? E tem lá a Cicobi Credicom, com toda a informação. Perfeito, doutor Orestes. Foi um prazer te receber aqui. Obrigado demais pelo seu tempo. E se tiver algum último recado, algum convite também, uma consideração final? Primeiro, João Pedro, agradecer muito o espaço, o tempo que vocês abriram para nós, e eu considero que isso é uma abertura, não para nós, pessoa física, nem a pessoa jurídica da Cicobi Credicom, mas a abertura para um sistema filosófico comercial associativo que se chama cooperativismo. João Paulo II já disse que o cooperativismo é o capitalismo humanizado. Portanto, nós que acreditamos no cooperativismo, e sempre eu falo com muito entusiasmo, por quê? Porque eu acho que é o modo associativo comercial mais justo, porque ele associa pessoas e não associa através da quantidade de dinheiro. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. Não tem como encerrar melhor que isso. Muito obrigado, doutor.